Nesse vídeo serão vistos os seguintes tópicos: uma visão geral sobre teste, teste de uma descrição, caso geral de uma estrutura de teste, com relação à geração de estímulos e observação de resultados, estímulos gerados por uma constante e estímulos gerados por arquivo. Um procedimento de teste pode ser visto como um conjunto de ações destinadas a verificar a operação de um sistema. A execução do teste consiste em exercitar o sistema sob teste com uma série de estímulos e verificar o resultado. Os objetivos, basicamente, são verificar a consistência entre a especificação do sistema e o sistema projetado e detectar problemas na implementação física. Com relação ao primeiro item, inconsistências com a especificação são erros de projeto e devem ser detectados na fase da arquitetura através de simulação. Com relação a problemas da implementação, são defeitos de fabricação e são detectados após a manufatura do sistema. São utilizados equipamentos de testes específicos ou pelo próprio sistema quando são disponíveis recursos de autoteste. Os estímulos para teste para verificação de erros de projeto são diferentes dos estímulos para detecção de defeitos de fabricação. Durante a fase de arquitetura do sistema, os recursos para aplicar os estímulos e observar os resultados são ilimitados. Com relação ao sistema implementado, detectar erros de fabricação como curto-circuito e aberto, os testes procuram exercitar o maior número de nós do circuito. Entretanto, eles são difíceis de atingir as unidades no interior do sistema. Temos aqui um número limitado de entradas e essas entradas não necessariamente acionam ou conseguem aplicar um estímulo no interior do sistema em teste. E também observar o resultado não é disponível. A saída dos dados não é imediatamente disponível. Então, não é trivial aplicar o estímulo e observar o resultado no caso do sistema implementado. Com relação ao sistema durante a fase de arquitetura, é possível aplicar os estímulos em qualquer parte e observar o resultado em qualquer parte do sistema. Com relação ao teste na fase da arquitetura do sistema, os estímulos de teste devem verificar a consistência entre a especificação do sistema e o sistema projetado. Basicamente, duas opções podem ser vistas. Estímulos gerados pela ferramenta de simulação empregada, no caso de descrições mais simples, e gerados por entidades que executam a operação de teste na entidade sobre teste. Então, isso é interessante em descrições mais complexas. A abordagem adequada deve considerar a facilidade da elaboração, compatibilidade entre ferramentas diferentes, o tempo de execução e necessidade de armazenar os resultados. No caso geral de uma estrutura de teste, os estímulos podem ser gerados por uma constante do tipo vetor, comandos da linguagem, por um arquivo ou uma composição dessas técnicas. Com relação à observação dos resultados, nós temos duas opções. Uma é pela observação direta pela janela da ferramenta de simulação. Nesse caso é mais difícil quando a simulação é longa e a documentação é problemática no caso de incompatibilidade de ferramentas. A outra opção é a comparação entre os valores obtidos e os valores corretos esperados. Essa análise é mais eficiente e a documentação independe da ferramenta utilizada, ou pode ser utilizado dados num arquivo no formato texto. Vamos ver o caso de uma constante utilizada para a geração de estímulos. É uma maneira simples de realizar o teste. Os valores são armazenados numa constante do tipo vetor e o processo é controlado por uma declaração wait que aplica os estímulos na temporização desejada. Vamos ver o exemplo de um teste utilizando constante para a geração de estímulos. A entidade sob teste é um registrador do tipo D com inicialização assíncrona. Ele vai ser solicitado na forma de um componente. Os estímulos de teste são definidos pela constante denominada vetores. Então, temos aqui todos os estímulos de teste a serem aplicados. E essa constante vetores é composto de elementos do tipo record, que é definido nesse ponto, a definição do tipo sinais. E cada elemento contém um estímulo e o resultado esperado. Então, temos aqui os estímulos aplicados e o resultado esperado. Foi introduzido um último dado no vetor com um erro para a verificação da operação de teste. A aplicação dos estímulos é definida por um laço que percorre todos os elementos do vetor. E a cadência da aplicação é controlada pela declaração wait.
Para a notificação dos erros, foi inserido uma declaração assert. Se o sinal Q for diferente do sinal QT, será gerada uma mensagem de erro. No vetor contendo os estímulos e o resultado, foi inserido um valor errado para teste da operação dessa descrição. Então, nós observamos aqui na janela de mensagem do simulador que é identificado um erro no instante 110 nanosegundos. O valor esperado está diferente do valor que foi encontrado durante a simulação. Esse código é interessante porque permite também recordar o atraso delta, que é aquele atraso utilizado para avaliação de comandos concorrentes. Os estímulos para a unidade em teste são aplicados no instante T1, e o resultado esperado também está disponível no instante T1. O resultado observado na unidade em teste, entretanto, ele só vai estar disponível após uma interação. Então, uma comparação direta entre o resultado obtido e o valor esperado geraria uma mensagem de erro a cada estímulo aplicado. Como no caso dessa unidade em teste, o resultado está sempre defasado de 1 delta, uma solução precária seria atrasar 1 delta a comparação entre o valor obtido e o resultado esperado. Essa solução é precária porque, num caso geral, a unidade em teste poderia ter uma defasagem de mais de 1 delta ou um número diferente conforme as condições de teste aplicada. Uma solução melhor para o problema é pospor a execução do teste de comparação. Recordando declarações pospostas vistas no capítulo 14, a avaliação de declarações concorrentes consiste numa série de interações até que seja atingido um resultado final, e cada interação é processada no intervalo de tempo delta igual a 0. Pospor a execução de uma declaração concorrente significa condicionar essa execução ao final das interações pendentes, e a avaliação emprega os valores finais no instante atual da simulação. Então, temos aqui exemplos de como pospor um processo e também, no caso aqui, estamos pospondo a declaração assert. Uma outra opção para teste é a utilização de arquivo para a geração dos estímulos. Os dados são armazenados segundo uma formatação pré-estabelecida e os dados são recuperados periodicamente até o encontro do final de arquivo. Nessa imagem temos um trecho de um código de uma entidade que utiliza um arquivo para a geração de estímulos. O arquivo está no formato texto e o procedimento readLine faz a leitura de uma linha, extraindo toda a informação dos estímulos a serem aplicados, e os procedimentos reading fazem as leituras dos dados, transferindo a informação para os diversos sinais que são aplicados na entidade sob teste. Os sinais da entidade sob teste são do tipo Standard Logic e Standard Logic Vector, então foi empregado o pacote Standard Logic Test.io. Finalizando o vídeo, fica a sugestão da leitura do seguinte tópico, geração de estímulos, o item 15.2, e para a próxima aula, a leitura das páginas 258 a 265, que é disponível somente na segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.